Bora te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que deve um caminhão de dinheiro em parcelas vencidas para outros clubes por causa de compras de atletas. Isso sem falar nas zebras da Copa do Brasil, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Atlético Mineiro deve 144 milhões de reais em parcelas atrasadas de compras de atletas, número que consta no balanço oficial do clube. Importante registrar o enorme acréscimo de dívida de um ano para o outro. Na virada de 2024 para 2025, o Atlético devia, com parcelas pendentes de compras de jogadores, apenas 35 milhões e 700 mil reais. Um ano depois, esse número saltou para 144 milhões e meio de reais. Com uma observação importante, 90,6 milhões desse valor já venceram há mais de 6 meses, o que mostra que nesse momento o Atlético tem enorme dificuldade com o fluxo de caixa e não tem conseguido honrar a maioria de seus compromissos. Só para completar, explicar ou lembrar de movimentos feitos pelo Galo recentemente para tentar acabar com isso. Rubens e Rafael Menin estão colocando 530 milhões de reais no clube. Essa grana vai ser utilizada para pagamento de dívidas bancárias, o que deve impedir ou cessar, acabar com um custo mensal de 21 milhões e meio de reais, é quanto o Atlético desembolsa apenas com o juro da dívida. Isso sem falar de um acordo proposto pelo Galo para um plano de pagamento coletivo, que envolve a CNRD com condições bem melhores. A saideira sobre o Clube Atlético Mineiro, Guilherme, oitavo maior artilheiro da história do Galo, é o favorito para se tornar gerente de futebol atleticano. Vou falar do Rodrigo Caetano, depois eu vou falar do Guilherme, tá? Vamos lá, primeiramente Rodrigo Caetano. Gente, foi dito nos últimos dias que o Rodrigo Caetano poderia ser um substituto do Paulo Brax. Foi veiculado esse nome. Lá no grupo de membros, no primeiro momento que surgiu esse assunto, eu já entrei em contato diretamente com o Rodrigo Caetano, tá? Conversei com o Rodrigo Caetano. Primeira coisa, ele me disse que, isso já tem um tempo, tá? Eu tô trazendo esse assunto aqui hoje, por quê? Porque ontem saiu, para quem não viu, o Rodrigo Caetano renovou com a CBF até 2030, tá? O Rodrigo Caetano renovou com a CBF até 2030. Eu conversei diretamente com o Rodrigo Caetano há algumas semanas e ele me disse o seguinte, né? Vou resumir aqui. Em nenhum momento foi feito o contato do Galo para ele. Ele falou assim, ó, o Galo tem um diretor de futebol, eu tenho contrato com a CBF até dezembro. Ficar falando de uma ida minha ao Atlético neste momento é até antiético, né? Isso é coisa do Rodrigo mesmo, que ele é muito nessa linha aí, né? E ele me disse, um convite do Galo, sendo que o Galo não tivesse um diretor e se eu não continuasse na CBF, eu iria olhar com carinho. Foi isso que ele me disse, eu iria olhar com carinho. Agora, gente, vamos pensar aqui. Rodrigo Caetano sai da CBF hoje, amanhã tem fila de clube para contratar o Rodrigo Caetano, né? Então, assim, não sei se o Rodrigo Caetano sairia do Galo, sairia da CBF para parar no Galo. Eu tenho minhas dúvidas. Tenho bastante dúvida em relação a isso. Em momento algum na conversa ele deixou claro para mim, se estalasse o dedo ele estava aqui, tá? Pelo menos na conversa que ele teve comigo, tá, gente? E eu tenho a minha opinião de achar que dificilmente o Rodrigo Caetano sairia da CBF para parar no Galo, gente, com todo respeito. Eu sou atleticano também, né? Mas o que leva ao Rodrigo Caetano querer voltar ao Galo neste momento, na situação que o clube não tem dinheiro para investir, o clube tá uma bagunça, a gente não briga por título nenhum, né? E teria filas e mais filas para o Rodrigo Caetano trabalhar em qualquer clube do Brasil que ele tivesse o interesse, né? Então tem que olhar o lado do Rodrigo também. E repito, na conversa que eu tive com ele, em momento algum ele deixou transparecer que era só o Galo ligar e instalar o dele que ele estava aqui no outro dia, né? E tá aí. Para quem iludiu, para quem sonhou com essa história, e lá no grupo de membros, os membros sabem disso, eu falei, gente, isso aí, vocês vão me desculpar, mas eu acho isso aí totalmente improvável. Tá aí, Rodrigo Caetano renova com a CBF. O caminho que era mais óbvio e mais claro e mais fácil de prever possível, até porque o Ancelotti queria desde sempre essa permanência do Rodrigo, né? Mas tá aí. Rodrigo Caetano renova com a CBF e eu acho até bom, porque aí também não fica, né, esse papo de Rodrigo Caetano aqui e tal, iludindo o torcedor com essa situação que, na minha opinião, era totalmente improvável. Mas a informação tá aí, Rodrigo Caetano renova com a CBF. O óbvio aconteceu, né? Vamos para a próxima então, galera. Agora vamos falar sobre o Guilherme Alves, tá? Centroavante,
que jogou no Galo aí bastante tempo, fez dupla aí com o Marques, né? Infelizmente eu não pude acompanhar, não foi da minha geração, né? É uma das coisas que eu gostaria muito de ter acompanhado na minha vida, Marques e Guilherme, não pude acompanhar. Eu peguei o Marques no final da carreira dele, né? Lembro muito do gol do Marques contra o Ipatinga, se não me engano, no Mineirão, que ele levanta a bandeirinha, enfim, mas vamos embora. Não, já começa a desviar o foco aqui. Mas já deixou o like aí, já se inscreveu no canal? Tenho certeza que você não deixou o like e não se inscreveu no canal. Galera, o Galo procura um gerente de futebol e é o primeiro passo para admitir que o Paulo Brax falhou, que o Paulo Brax não está dando conta do recado. Se tudo estivesse bem, o Galo não buscaria um gerente de futebol. Sabe por quê? Porque o Galo tem um gerente de futebol. Ele chama-se Pedro Moreira, tá? O Galo já tem um gerente de futebol. E com a chegada do Guilherme, detalhe, deixa eu dar informação, que o Guilherme é aguardado em BH nas próximas horas. A negociação com o Guilherme está muito evoluída. Não vou cravar, obviamente, porque não sou eu que assino, mas a informação que eu tenho é que o Guilherme é aguardado em BH nas próximas horas para fechar contrato com o Galo. Tá? Para quem não sabe, o Guilherme sempre foi técnico. O Guilherme nunca foi gerente de futebol. Seria a primeira vez que o Guilherme assumisse essa função. Tá? O Guilherme aposentou e foi ser técnico, beleza? Mas vamos lá. O Galo começa a admitir que o Paulo Brax falhou. Porque se tivesse tudo bem, não trariam o Guilherme, continuariam com o Pedro Moreira. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alexandre Matos, com todos os resquícios que eu tenho com ele, Eduardo Maluf e Rodrigo Caetano. Esses três precisaram de um gerente de futebol ao lado deles? Ah, mas o Vitor tava aí com o Rodrigo Caetano. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, precisavam? Não. Então já estão assumindo que o Paulo Brax não está dando conta do recado. Os pontos positivos. Eu vou dar os pontos positivos e os pontos negativos que eu vejo nessa situação do Guilherme. O primeiro ponto positivo, o ponto positivo que eu tenho aqui é que eu conversei ontem com algumas pessoas, não com o Guilherme, mas com algumas pessoas que conhecem o Guilherme, que são do futebol, e falaram, uma coisa pode ter certeza, o Guilherme é muito boleiro. E teve algumas histórias que me contaram que o Guilherme, quando ele é técnico, né, que o Guilherme foi técnico, né, na carreira dele depois que ele aposentou, ele chega até já ter até entrado em banheira térmica, essas banheiras que os jogadores entram, né, depois que acabam os jogos e tal, junto com os jogadores. Imagine você, o técnico, entrando na banheira junto com os jogadores. É engraçado, né, mas enfim, ele é boleiro mesmo, ele é boleiro, cara que fala a língua dos caras, entendeu? Então o primeiro ponto positivo é esse, pro Guilherme, que ele é boleiro, e nessa função tem que ter um cara boleiro que fala a língua dos jogadores, porque o gerente nada mais é o cara que faz o elo entre jogador e diretoria, né? Então, o primeiro passo é esse. O Guilherme é boleiro, tá? Um ponto negativo é que eu tenho certeza que isso vai aliviar as críticas em relação ao Paulo Brax. É meio que um cala-boca e um sossega na turma aí. Vão querer dar uma sossegada na turma. Trouxemos gerente, dá mais um tempinho aí. O que eu acho que, todo respeito, o Guilherme sozinho não dá conta, tá? Não dá conta. Não acho que o Guilherme vai chegar aqui e vai resolver nossos problemas. Não acho que o Guilherme vai chegar aqui e vai reunificar esse vestiário. Não acho. Infelizmente, não tem essa ilusão na minha cabeça, tá? E outro ponto negativo é que o Guilherme nunca na vida dele trabalhou de gerente. É a primeira vez na carreira dele que ele iria trabalhar como um gerente de futebol. Nesta função ele não tem experiência. Mas repito, ele é boleiro. Mas nesta função em especial ele não tem experiência em gerente de futebol, tá? Então é isso. Eu ainda não acho que é um cara que já chega e acabou nossos problemas, agora tá tudo resolvido. E o que me pesa é que, com a chegada do Guilherme, vai ser meio que um cala-boca na turma, meio que um sossega, e vão continuar com o Paulo Brax. Nós vamos passar mais uma janela de transferência com o Paulo Brax. Não se esqueça, diretor de futebol não é só também olhar vestiário. Diretor de futebol é contratar e mandar embora. Nós vamos passar mais uma janela de transferência com o Paulo Brax. Isso eu não gosto. Eu acho que o problema mesmo é a troca do diretor de futebol, não contratar mais um gerente. Não acho que isso acho que isso é uma solução paliativa. A gente não vai acabar com o problema, a gente vai dar um remédio para aliviar a dor. Mas o problema vai continuar ali, beleza? Mas a informação é essa, o Guilherme é aguardado em BH nos próximos dias, nas próximas horas, para fechar esse contrato com o Galo. Não vou cravar, porque eu não sou louco, não é eu que assino, vai que alguma coisa dê de errado aí de última hora, mas tudo leva a crer, se nada mudar, de fato o Guilherme vem para ser o novo gerente de futebol do Galo, beleza? Deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro. Responda rápido quais os 5 clubes brasileiros que mais gastaram com o salário na temporada passada
Enquanto você vai pensando na sua resposta, só contar que os números que eu vou passar aqui foram todos divulgados pelos próprios times em seus balanços oficiais. A primeira colocação é do Flamengo, que desembolsou, com salários em carteira, direitos de imagem e bonificações no ano passado, 696 milhões de reais. Se a gente dividir por 13, estou incluindo também o 13º, dá para dizer que a folha rubro-negra é de 53 milhões de reais. A segunda colocação é do Palmeiras, cujo gasto mensal foi de 45 milhões. Para mim, a terceira colocação é uma surpresa. O Corinthians, muito perto do Palmeiras, 44 milhões de reais por mês, com salários, direitos de imagem e luvas, muito impactado pela presença de Memphis Depay. Quarto lugar, o Fluminense, 40 milhões de reais por mês, repito, números que constam nos balanços oficiais dos clubes. A quinta posição é do São Paulo, 31 milhões de reais mensais. Sexto lugar, o Atlético Mineiro, 28 milhões, mesma posição e valor do Santos. O Peixe também gasta 28 milhões, também impactado pela presença do Neymar, cujo custo apenas com salário em carteira é de 4 milhões 150 mil reais. O Cruzeiro aparece em oitavo, 27 milhões e 800 mil reais por mês. O Botafogo é o nono, 26 milhões de reais. E fechando o top 10, o Bahia, com 25 milhões de reais mensais. Quais desses números mais surpreendem? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza?